dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe agora e sempre. Vamos ler uma página do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lição 131, O Mundo e a Crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Está em Marcos capítulo 15, versículo 32. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo: porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença, pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram por Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona de espírito eterno. E se não alcança os finedos dignos, às quais se dirige e descaba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho, assevera Marcos, que os principais dos sacerdotes, como os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas da crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-se a entender a magnitude do seu gesto inacessível aos propósitos infantis dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueça de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então está aí, lição 131, O Mundo e a Crença, do livro Pão Nosso, Franciscano Xavier. Então vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para o Robilson, que vai trazer o tema trabalhador da última hora. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa o Robilson, que vai fazer a palestra hoje, que ele possa receber a ajuda dos seus mentores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para o Rodrigo. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje a palestra seria da Ana e ela não pôde comparecer. Tinha falado com o Felipe durante a semana e o Felipe nos pediu se a gente poderia estar aqui no domingo, já que ele hoje está viajando. Não, Felipe, sem problema nenhum, só que eu vou repetir o tema que eu vou falar no sábado. Ontem nós estivemos na cidade de Mendes falando desse tema. Estou repetindo ele aqui hoje na parte da manhã, suprindo a ausência da oradora. A gente não sabe muito bem porquê, mas o que quer que seja, que Deus a abençoe. Então, como o Altamir anunciou, nosso tema hoje, os trabalhadores da última hora, ele está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosamente, e como eu não acredito no acaso, Kardec
colocou no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa parábola ensinada a todos nós por Jesus está no capítulo 20 de Mateus. Coincidência, né? A parte. Então, como é que Jesus contou-nos essa parábola dos trabalhadores da última hora? E na manhã de hoje nós vamos entender por que nós somos trabalhadores da última hora, por que nós estamos vivendo o último momento dessa mudança planetária pela qual a Terra está passando. Então, em Mateus capítulo 20, Jesus nos ensinou assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper do dia a fim de assalariar trabalhadores para a sua vida. Ao romper do dia, naquela época, era 6 horas da manhã, quando se iniciavam os trabalhos. Até hoje na roça ainda é assim. Na roça, aliás, começa a ser até mais cedo do que isso, se bobear, 4 horas da madrugada, 5 horas, para a sua vida. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um, isso é importante a gente guardar, ele convencionou com aqueles que chegaram no primeiro momento que pagariam 1 denário a cada um, eles concordaram pela sua jornada de trabalho e enviou-os para a vida. Saiu ainda a 3ª hora do dia, naquela época, 9 horas da manhã. E tendo visto todos que permaneciam na praça sem nada fazer, ele disse: ide também vós outros para a minha vinha. E ele já não fala mais 1 denário. Ele diz assim: pagarei o que for razoável. É bom a gente guardar isso. Aos primeiros ele promete 1 denário. Aos outros ele diz: pagarei o que for razoável. E saindo ainda, saiu a 9ª hora do dia, né, que era 3 horas da tarde. Saiu meio-dia também, saiu às 3 horas da tarde, fez do mesmo jeito. E saiu finalmente à 11ª hora. Isso significa 5 horas da tarde. E viu também aqueles que estavam sem fazer nada e perguntou: por que vocês estão aí na praça sem fazer nada? Ah, porque ninguém nos assalariou. Então ide também vós para a vinha e pagarei também o que for razoável. E finalmente, à 12ª hora do dia, que são 6 horas da tarde ou 18 horas, como preferirem, ele chamou os trabalhadores para acertar as contas por aquele dia de trabalho. Chamou os trabalhadores. E mandou chamar aqueles que chegaram por último, aqueles que só trabalharam 1 hora apenas. E aconteceu o quê? Dizendo para eles o seguinte: toma aí o pagamento da sua hora de trabalho, paga 1 denário para cada um. Aqueles que chegaram à 1ª hora do dia, 6 horas da manhã, ficaram enfurecidos. Mas como assim? Como é que você vai pagar a mesma coisa para nós que você pagou para esses que só trabalharam 1 hora por dia? Nós aguentamos o peso do sol, do dia inteiro de trabalho, e vamos receber a mesma coisa? Eu costumo até dizer, toda vez que eu falo dessa parábola, que ainda bem que naquela época não tinha um sindicato dos trabalhadores da vinha, senão essa questão ia parar na justiça trabalhista, né? Estaria sem resolver até hoje. Ora, aí o que aconteceu? Ele disse o seguinte: mas por que vocês estão reclamando? Apraz, eu não combinei com vocês que ia pagar 1 denário pelo dia de trabalho? Apraz não me faz fazer, eu não posso fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Não me é permitido pagar esses últimos tanto quanto eu paguei a vocês? E aí Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí vamos entender um pouco o que quer dizer essa parábola. A vinha. O que é a vinha? A vinha é todo o universo. Quem é o Senhor da vinha? O Senhor da vinha é Deus. Deus é o Senhor da vinha. Quem são os trabalhadores da vinha? Todos os seres humanos, todos nós, em qualquer lugar desse universo, meu Deus. O trabalho na vinha. Quando você é chamado para trabalhar na vinha do Senhor, na vinha de Deus, qual é o trabalho que você vai realizar? Trabalho no bem. Não é trabalho materialmente falando. Jesus faz aqui uma analogia. Então, o trabalho na vinha é o trabalho no bem. As horas que Jesus cita na parábola: saiu ao romper do dia, depois saiu às 3 horas, saiu às 6, saiu às 12. Ou seja, que horas são essas trabalhadas? São todas as épocas da história da humanidade. Todas as épocas, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E finalmente, qual é o pagamento que Deus nos dá por trabalhar na sua seara, na sua vinha? Que denário é esse que Jesus promete na parábola? O pagamento é a paz e a felicidade. Por você estar trabalhando na vinha do Senhor. Você está trabalhando no campo destinado ao trabalho no bem. E a gente pergunta: tem alguém que foi mais feliz nesse planeta, conforme nós conhecemos, do que pessoas que trabalharam a vida inteira na seara do amor, na seara do bem, como Francisco Cândido Xavier, como Maria Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Divaldo Pereira Franco? Todos esses se desencarnaram sem valores amoedados nenhum.
A pobreza. Mas por quê? A vida inteira trabalharam na vinha do Senhor. A vida inteira trabalharam no bem. Por isso, o pagamento que eles receberam foi a paz e a felicidade. Eu só estou citando 4 aqui, né? 2 da Igreja Católica e 2 espíritos. Mas nós temos muito Albert Schweitzer, que passou a vida inteira na África Equatorial, cuidando dos nossos irmãos africanos lá, sem nunca mais ter saído de lá, nem para ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1952, ele mandou um representante, que ele não queria abandonar as criancinhas africanas, médico, né? Então, ou seja, esse era o pagamento da felicidade. Mas denário, naquela época, era um valor expressivo. Correspondia a 10 asses. Por quê? Denário era uma moeda cunhada em prata. Só riqueza de conhecimento histórico. E correspondia a 10 asses. Asses era uma moeda cunhada em bronze. E que uma moeda de asses já tinha um valor respeitável. E o denário significava receber 10 asses. Por isso que denário significa 10 com, ou 10 zen. E a palavra denário originou o dinheiro, praticamente, em vários países do mundo. Porque do latim denarius, no português, virou dinheiro. Né? Na Itália virou denaro. Na Espanha virou dinaro. E em francês, denier. Em francês você tem que fazer biquinho, senão você não está falando francês igual. Denier. Então, ou seja, o denário originou essas várias moedas em várias partes do planeta. E quanto correspondia um denário aos valores de hoje? Tragamos assim a nossa realidade atual. Um denário valia mais de 400 reais. Era quase 500 reais. E quem hoje, né, ganha quase 500 reais por dia de trabalho? Então era uma exceção. E eu quero dizer, eles não tinham nem direito de reclamar. Não tinham nem direito de reclamar, porque eles foram muito bem assalariados por um dia de trabalho. Beleza, o que Kardec faz? Nesse capítulo 20, logo após, ele coloca uma mensagem no espírito chamado Henry, e deu essa comunicação em Paris no ano de 1863, dizendo para todos nós quem foram chamados ao longo da história da humanidade para o trabalho na vinha do Senhor. Primeiro, Henry nos fala que é o povo hebreu. O povo hebreu que foi chamado primeiro para o trabalho na vinha do Senhor. Tanto é que Deus promete ao pai Abrão, chamava Abrão, que morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é hoje a região do Iraque, uma parte do Irã, uma parte da Síria ali, e toda a Mesopotâmia. Abraão morava ali. Só que Deus disse para Abraão o seguinte: eu vou te enviar para a terra prometida, e tu a partir de agora te chamarás Abraão, que significa pai de todos. Tua posteridade cobrirá a humanidade inteira. Então Abraão vai para a terra prometida, terra de Canaã, que hoje é o Estado de Israel. Gostam ou não? É o Estado de Israel, terra prometida, e Abraão se desloca para lá. E aí ele tem a sua geração depois posterior. Abraão é estéril, a sua esposa Sara ou Sarai, dependendo da tradução bíblica que vocês tiverem em casa, também é estéril. E Sara concorda que ele precisava ter uma descendência e praticamente autoriza ele a ter um filho com a sua escrava, Agar. E a partir, então, Agar gera Ismael, foi o primeiro filho de Abraão. Mas depois, obviamente, Sara ou Sarai com ciúmes, acabou fazendo com que Abraão expulsasse Agar, seu filho Ismael. Mas Deus não desamparou Ismael, não. Deus disse que Ismael teria uma grande nação para que ele pudesse gerenciar, para que ele pudesse governar. Quem é o protetor do Brasil? Exatamente o espírito de Ismael, filho de Abraão. Então Deus traz o espírito de Ismael para ser o protetor dos tesouros da terra do cruzeiro, conforme está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bom, o tema não é na manhã de hoje sobre esse livro. Então acontece que depois, Deus apiedado de Sara ou Sarai, já numa certa idade avançada, permite com que ela engravide. E ela gera então Isaac. Isaac depois gerou Jacó. Jacó depois gerou vários filhos com a sua esposa. Daí, também não é o tema da manhã de hoje, tá? Daí gerou as 12 tribos de Israel, que se dividiram. 2 ficaram no sul, né? A tribo de Judá e de Efraim, e 10 tribos ficaram no norte de Israel. Então, por isso, a divisão, desde aquela época, não havia uma confusão que está até hoje lá. Até hoje não se entende. Ora, mas então esse foi o primeiro povo chamado por Deus. Aí Moisés, o que faz? Os hebreus eram escravos no Egito há quase 400 anos.
E aí Moisés vai, tira os hebreus da escravidão do Egito, atravessa o deserto durante 40 anos, para em direção também à terra prometida. E aí o povo hebreu se estabelece na região do hoje Israel, e aí eles adotam o nome, por serem israelitas, eles adotam o nome que está na Judéia de judeus. Aí passa a se chamar então o povo judeu, ok? Uma história muito bonita, muito antiga. A gente precisa se aprofundar um pouco mais no conhecimento da história daquele povo lá, porque a gente vê muito meme aí na internet, né? Principalmente com relação a essa política divisória no Brasil, um monte de bobagem que a gente escuta aí, que a gente vê, mas falta de conhecimento, de estudar um pouco mais aprofundado a história daquela região, que é belíssima, embora sempre conturbada também. Depois parou aí, não, Deus continuou mandando enviados. Lembra as horas do dia em que Deus vai chamando pessoas para a sua vinha? Depois vieram quem? Os outros profetas. Nós temos no Antigo Testamento os profetas maiores e os profetas menores. São 4 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por quê? Livros grandes, livros com muito conteúdo doutrinário, muita coisa boa. E temos os profetas menores, Amós, Oséias, tantos outros que lá estão, né? Esther e assim sucessivamente. São chamados profetas menores, mas todos enviados de Deus para a sua vinha, para nos mostrar a necessidade do crescimento espiritual. Depois vieram quem? Deus envia na Grécia Antiga, conforme está no livro Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Prócoros, Perfídio, Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides, Ésquilo, Demócrito, Tales, e finalmente a extraordinária personalidade de Sócrates. Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada. O que nós sabemos da filosofia socrática, da sua dialética, através do seu discípulo chamado Platão. Teve 3 discípulos, Antício, Xenofonte e Platão. Platão foi o que mais escreveu sobre a vida de Sócrates. Todos esses enviados por Deus para a preparação durante aquelas horas da humanidade que eu disse para vocês, da parábola do Senhor da Vinha, todos esses preparatórios para a vinda depois da grande e maior revelação que chegou então, no final dos tempos atuais, da mudança da Terra, de um mundo primitivo para expiações e provas, com o advento da vinda do Cristo. Quando Jesus se consolidou a passagem da Terra de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. E o que nós fizemos com Cristo? Crucificamos ele, o maior de todos os profetas, que veio. Diferentemente do Antigo Testamento, que quando a gente estuda principalmente o livro de Levítico, em que Moisés coloca a figura de um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus que castiga, Jesus veio nos apresentar um Deus de amor, de bondade, que entende as nossas misérias humanas, que sabe que nós somos falhos, que nós necessitamos de tantas oportunidades quanto forem precisas. Então Jesus veio nos apresentar um Deus de amor, um Deus diferente daquele Deus agressivo do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles eram ansiosos, eles eram raivosos mesmo. Se vocês se lembram, conforme está no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as pedras com os 10 mandamentos, que equivocadamente a gente chama de tábuas, mas foram pedras, Moisés desce do Monte Sinai e vê o povo hebreu adorando o que é o bezerro de ouro, que eles eram idólatras, eles tinham vários deuses materiais. E o que ele faz? Ele joga as pedras com os 10 mandamentos no chão, espatifa, quebra a primeira versão dos 10 mandamentos. Mas Deus, apiedado de nós, seres humanos, diz a Moisés: não tem problema não, você quebrou, sobe de novo o Monte Sinai, que eu vou te dar a segunda versão, a cópia, dos 10 mandamentos. Naquela época já existia a cópia. E aí Moisés sobe o Monte Sinai e Deus novamente dá os 10 mandamentos, ele desce, que está valendo até os dias atuais, mas que a gente ainda não consegue cumprir. A verdade é essa. Até hoje não conseguimos cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas é o maior código de ética comportamental da história da humanidade até os dias atuais. Beleza? Aí então vem Jesus, com todo o seu evangelho de amor, de paz, de bondade, nos ensinando o caminho que nós pudéssemos crescer mais rápido. O professor José Carlos de Lucas, um livro muito interessante, alguém me tocou, em que é todo baseado nas passagens de Jesus. Ele diz o seguinte: o Cristo desceu à terra para nos ensinar a subirmos aos céus. Eu achei isso lindíssimo, né? É claro que nós vamos aprender isso, mas muitas vezes à custa de muito sacrifício, de mudar, conforme nós vamos ver daqui a pouco, as nossas rotinas pessoais, as coisas que nós estamos atavicamente arraigados
durante encarnações e reencarnações até os dias de hoje. Essa dificuldade que nós temos ainda de mudar a nossa existência para melhor. Bom, mas aí continuando. Depois do Cristo crucificado, Deus parou de enviar? Não, continuaram. No século III mesmo, Orígenes, na Grécia Antiga também, que pregou, escreveu um livro fantástico, chamado Livro dos Princípios, em que ele declara Jesus, Filho de Deus, contrariando o pensamento da igreja daquela época. Ele declara Jesus, Filho de Deus, a imortalidade da alma, que nós vamos continuar do jeito que nós somos, sem infernos, sem céu, assim que nós desencarnamos. O que aconteceu? A igreja prendeu Orígenes e no ano de 254 ele é morto nos calabouços da prisão por divulgar essas ideias que eram extremamente revolucionárias. Depois de Orígenes nós tivemos quem? Também continuou andando, São Francisco de Assis. No ano de 1100, 1200, até hoje não se sabe direito quando ele nasceu, chamado Poverello, pobrezinho de Assis, que veio talvez como um dos maiores símbolos de Jesus, nos mostrando a necessidade de viver no amor, de viver em paz, de perdoar, de entender as mazelas humanas. Tanto é que hoje nós espíritas temos Francisco de Assis e Chico Xavier como os dois maiores símbolos de Jesus, aqueles que mais viveram de acordo com aquilo que Jesus pregou. A pobreza, mas dedicando a vida inteira aos mais desvalidos, assim, os mais necessitados. Tivemos John Hus também, que foi um influenciador de Martinho Lutero e João Calvino na reforma da igreja protestante, e assim sucessivamente. E aí, nos diz o Espírito Henry Henry, quem que chegou à 11ª hora no planeta para fazer o trabalho na vinha do Senhor? Nós espíritos. Por quê? João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conheceis, mas vós o conhecereis. E o Espírito Paracleto, que Deus enviará em meu nome, vos fará relembrar tudo o que eu agora vos tenho dito, vos fará novas revelações. Ele ficará convosco por todos os elos dos elos. A promessa de Jesus não era demais um enviado, uma entidade, uma personalidade. Nós só podemos entender que o que vai ficar conosco por toda a eternidade é uma doutrina, uma filosofia, que quando compreendida, aclimatada nos nossos corações, jamais nós a perderíamos, jamais deixaríamos. Lá fora, muitas vezes, as pessoas questionam a gente a seguinte: mas você não acha que é muito pretensão de vocês espíritas, seu Paracleto, que Jesus disse quando voltava para o mundo espiritual que ia pedir ao Pai para enviar? Aí eu fiz uma pesquisa, há muitos anos atrás, deve ter uns 20 anos atrás. Eu pesquisei através de todas as mídias que eu podia, a promessa de Jesus, há 2000 anos atrás. Nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma seita que apareceu de lá para cá tinha todas as características do Consolador prometido por Jesus, como a doutrina espírita tem. Como a doutrina espírita tem. Por quê? O Consolador vos fará relembrar tudo agora que eu vos tenho dito. Por isso nós somos o cristianismo redivivo, porque a gente revive as pregações de Jesus. Nós nos reunimos em ambiente simples. O que Jesus fazia na sua época? Ele chegava, por exemplo, em Volta Redonda, na Praça Brasil, juntava uma multidão em volta dele e começava a pregar, né? Sem nada suntuoso, né? Sem paramentos especiais, com todo respeito às outras religiões. Nós não temos hierarquia sacerdotal, todos nós somos iguais, somos todos nós estudantes da doutrina espírita, estudantes do Evangelho de Jesus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O próprio Emmanuel já nos assevera que nós somos todos doentes da alma em busca da alta. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Então a simplicidade das pregações de Jesus é o que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita nos fala da imortalidade da alma com a consequência dos nossos atos praticados aqui na Terra, quando estamos encarnados. Que não é numa única encarnação que nós vamos destinados ao céu, ficar junto de Deus numa ociosidade tremenda por toda a eternidade, simplesmente porque nós somos bonzinhos, ou para os infernos sem possibilidade de remissão, porque nós não fomos tão bons assim, porque nós fomos equivocados. Aí eu pergunto para todos nós aqui na manhã de hoje: Deus é perfeito e Deus criou a todos nós. Vocês acham que alguma criação de Deus poderia se perder para todos sempre? Se isso acontecesse,
Aí nós teríamos que questionar que Deus não é perfeito, porque Ele falhou naquela criação. Mas Deus não falha, nunca. Então isso quer dizer que todas as suas criações um dia chegarão à situação crística que seu Filho amado Jesus chegou. Todos nós. Vai depender mais ou menos tempo de acordo com as propostas de vida de cada um de nós. Quanto mais apegado às coisas do mundo, mais difícil será evoluir. Mais difícil será chegar realmente num patamar espiritual melhor. Por isso que Caio Barchuto, no Espírito da Verdade, um livro titulado Espírito da Verdade, ele diz: o homem dificilmente compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque é preciso que ele abandone os horizontes aos quais ele está acostumado a fitar. Então, enquanto a gente não deixar um pouco a vida material de lado e nos dedicarmos mais à espiritualidade, nós não vamos compreender intimamente o que é aquilo que Jesus espera de nós, e Deus principalmente. Bom, então chegamos à 11ª hora. Somos os trabalhadores da última hora. Por que nós somos trabalhadores da última hora? Eu sempre fiquei muito preocupado quando eu escutei isso muitos anos atrás pela primeira vez, mas o Haroldo Dutra Dias, numa palestra que não tem muito tempo atrás, ele fez uma definição interessante, eu achei fantástica até onde ele chegou. Porque nós somos instados, muitas vezes, quando estudamos alguma coisa, a pensar um pouco mais naquilo que nós estamos estudando. Por isso que Pedro dizia: a letra é morta, mas o Espírito vivifica. O Espírito do quê? Do entendimento daquilo que você está lendo. Não simplesmente, como muitas vezes as pessoas fazem, recebem uma mensagem que é verdade para elas. Não, vamos analisar. Vamos submeter a ótica da racionalidade, como Kardec nos ensinava. Aí Haroldo diz o seguinte: tudo bem. Quando nós pegamos o segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz assim: amados, não vos espanteis, porque um dia para nós, para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia para nós. Aí eu costumo também dizendo, por isso que nós somos muito apressadinhos, né? A gente quer resolver tudo em um dia. Deus espera 1000 anos. Porque um dia nosso para Deus é 1000 anos. Mas nós somos apressados, ansiosos, queremos resolver as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus espera. Deus é paciente. Deus é tolerante. O que Haroldo faz? Bom, se um dia nosso é 1000 anos para Deus, como é que nós vamos achar uma hora para Deus? Haroldo pega 1000 anos, divide por 24, que são as 24 horas do dia, nós vamos achar 41,66667, que a gente arredonda para 42, matemática é assim, tudo acima de 5 a gente joga para cima, abaixo de 5 a gente joga para baixo. Então, 1 hora para Deus são 42 anos. Interessante isso. 1 hora para Deus demora 42 anos, tá? O que Haroldo faz? A Terra vai mudar quando? No ano de 2057, não dia 31 de dezembro de 2056, a gente dorme, faz aquela confraternização em família, acordamos 1º de janeiro de 2057, todos regenerados. Seria ideal se fosse assim, mas não é assim que funciona. É progressivo e paulatino, e já está acontecendo. Quem é que nos fala disso? Emmanuel, no programa Pinga Fogo da Extinta TV Tupi, já falei aqui em outras oportunidades, no ano de 1971, no dia 28 de julho. Uma das perguntas endereçadas ao Chico naquele programa foi: Chico, quando é que a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração? Aí Chico diz assim: Emmanuel aqui ao meu lado. Quando o Chico diz Emmanuel aqui ao meu lado, a coisa vai ficar séria. Está dizendo que por volta do ano de 2057, a Terra se tornará um planeta de regeneração. Beleza. Passa-se alguns anos, Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, que desencarnou agora dia 13 de maio, próximo passado, aos 98 anos de idade, com a missão totalmente cumprida. Eu costumo brincar dizendo: por que 13 de maio, né? 13 de maio é a abolição da escravatura no Brasil. Então parece que Divaldo assinou a sua própria carta de alforria, né? Volto em paz para o mundo espiritual com a minha missão cumprida. Terminou a escravidão na carne, na matéria, né? E voltou ao mundo espiritual para ser mais feliz ainda do que já era. Ora, e aí Divaldo depois começa, através de Manuel Filomeno de Miranda, que Bezerra de Menezes tem várias participações nessas obras, escreve o livro Transição Planetária. Depois Amanhecer de uma Nova Era, nos rumos do mundo de regeneração. Todas essas obras. Manuel nos fala de que, por volta do ano de 2057, a Terra se tornará um mundo de regeneração. Lá fora me questionam:
Mas Benção, você acredita mesmo que a Terra vai se tornar um monte de gente com tudo isso que a gente está vendo aí? Né? Especificamente nós que somos brasileiros no Brasil, mas no mundo está tudo assim também. Com toda a corrupção, com toda a violência, com todo o homicídio que está aí, com toda a falta de amor, a degeneração de valores éticos, morais. Você acredita mesmo que em 2057 tudo vai mudar? Eu costumo dizer, eu não acredito não, por uma razão muito simples. Quando a gente acredita numa coisa, amanhã você desacredita nela. É próprio da criatura humana. Mas eu tenho certeza. Porque quem sou eu para duvidar de Emmanuel e de Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes? Quem sou eu para duvidar desses espíritos? Queiramos ou não, façamos a nossa parte ou não, a Terra vai mudar. E já está nesse processo. O que nós precisamos? Como trabalhadores da última hora, fazer a nossa parte para que isso aconteça e para que nós mereçamos continuar nessa Terra regenerada. Porque Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 17, Cristo e Nós, deixa-nos bem claro, planetas redimidos necessitam de almas redimidas. Desde o aparecimento da Boa Nova, Jesus convida, insiste, apela. Para quem? Para nós. Que nós sejamos os continuadores da sua mensagem. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo a nossa parte? Mas nós somos tão falhos, tão frágeis. Lá fora a gente conversava agora há pouco, né? Eu, Rogério, Alberto, a gente falava das nossas fragilidades humanas. Quanto a gente erra, quanto a gente cai, é natural. No momento em que nós ainda estamos vivendo a nossa pouca evolução espiritual. Nós somos recém-saídos dos mundos primitivos. Estamos no mundo de expiações e provas. O próprio nome já está dizendo. Expiar significa pagar débitos do passado, às vezes com sofrimentos tenebrosos. E ser provado significa ser testado nas nossas aquisições, se nós não estamos mais aptos a seguir adiante. Nós ainda estamos nessa fase. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão aí, assassinando, roubando, se locupletando de dinheiro que não é seu, fazendo todas essas séries aí de espaltérios, estão mais perto da bestialidade do que da nossa angelitude. Agora, nós vamos ficar com raiva dessas pessoas, como muita gente fica? Pelo amor de Deus. São irmãos nossos em Cristo. Toda vez que eu vejo um irmão meu fracassando, falhando, eu não julgo, porque eu não tenho autoridade moral para isso. Mas eu oro por eles. Porque não é bom nenhum de nós fracassarmos. Só quem já fracassou sabe disso. O quanto é doloroso. Então, o que nós temos que fazer? Orar pelos nossos políticos. Por aqueles, principalmente, que a gente não gosta, que a gente acha que estão cometendo coisas equivocadas. E não ter atitudes vingativas. Isso não cabe no coração cristão. Isso não cabe no coração espírita. Eu fico muito chateado quando eu vejo coisas dessa natureza. Então, entendamos que nós temos que ser não solidários ao erro, de forma nenhuma, mas não críticos também, como muitos de nós fazemos, tenazmente, como se tivéssemos autoridade moral para julgar alguém. Há uma passagem muito bonita nesse livro, eu vou abrir aqui para ler para vocês, nesse livro do José Carlos de Luca, O Quem Me Tocou, que é um livro inteiro falando de Jesus, quando ele trata da questão da mulher surpreendida em adultério. Olha que coisa bonita, né? Quando todos queriam apedrejar a mulher, Jesus continua escrevendo tranquilamente lá, levanta e diz, então tira a primeira pedra. Aquele que tivesse pecado. O único naquela praça que podia atirar a pedra na mulher era o próprio Cristo, que não tinha pecado. Foi o único que não falhou. Foi o único que não errou. Foi o único perfeito que passou até hoje na face da terra. E o que ele fez? Absolve a mulher. Eu não te condeno, mas adverte ela, vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. E olha a explicação belíssima do professor José Carlos de Luca. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério. Não, ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isso estava muito claro para Jesus, embora não esteja muito claro para nós, cristãos que continuamos a confundir o pecado com o pecador. É verdade. Muitos de nós associamos o pecado ao pecador. E Jesus não. Jesus condenava o pecado, mas amava o pecador. Amava o pecador. Enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador. Embora, curiosamente, sejamos
tão pecadores quanto aqueles que condenamos. Não é uma incoerência da nossa parte? Nós criticamos os políticos corruptos, mas corrompemos guardas de trânsito. Como assim? Nós saímos do mercado muitas vezes felizes que a Caixa nos deu R$5 de troco a mais. Como assim? Robinson, mas lá eles roubam milhões. R$1 e 1 milhão é roubo do mesmo jeito, só a monta que é diferente. E aí continua então o professor José Carlos de Luca. Como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade. Eu achei isso fantástico. Todos nós temos certo grau de periculosidade. Isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Diante disso, com que direito iremos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras em que nós também já tropeçamos? Robinson, nessa vida eu não fiz nada de errado. Eu não adulterei como uma mulher adúltera, eu não roubei dinheiro de ninguém. Nessa vida, parabéns para você, você já evoluiu bastante. Mas quer voltar você nas encarnações anteriores? É melhor não. Como diz Emmanuel, nós poderíamos não suportar a tampa do bueiro das nossas existências passadas. Então, por que autoridade moral nós julgamos os outros? E finalizando, ele diz assim uma coisa muito interessante. Jesus nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, dizer, ainda não temos o que responder. O que Jesus perguntou até hoje nós não temos como responder? Jesus perguntou assim: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não vedes uma trave enorme de madeira nos vossos olhos? Nós não temos resposta para isso. Mas Jesus nos perguntou há 2.000 anos atrás. E como é que ele complementa esse ensino a todos nós? Tirai primeiro a trave enorme dos vossos olhos e depois vede como podereis auxiliar o vosso irmão a tirar o cisco do vosso olho. Os ensinos de Jesus estão aí. Basta que a gente estude. Mas basta estudar? Não. Tentar viver, tentar colocar em prática. Nem sempre nós vamos conseguir. E ainda nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Constantino diz assim, Bordeaux, no ano de 1163, bons espíritas, meus bens amados, sois todos os trabalhadores da última hora. Vocês notaram o início da frase? Por que ele coloca o adjetivo bons espíritos? E então tem espírito que não é bom, não é verdade? Porque ele fala para os bons espíritos. Então tem espírito que não é bom. Tem espírita que fala mal da vida alheia? Tem não, né? Tem espírito que fala mal da vida alheia não, né? Tem espírita que é invejoso? Tem espírita que é invejoso? Tem espírita que é egoísta? Só pensa primeiro em si, depois nos outros? Infringindo a máxima da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Pensar primeiro nos outros do que em nós mesmos. Tem espírita que faz maledicência? Tem espírita que acusa os outros, acusadores, juízes das pessoas alheias? Paremos por aqui. Tem espíritas que se equivocam? Tem espíritas que adulteram, não só adulterar pelo amor de Deus, no sentido sexual da palavra, ou sensual. A gente adultera a ideia dos outros, chamadas fake news. A gente adultera pensamentos dos outros. A gente adultera amizades. A gente adultera muitas vezes também sentimentos maiores e dignos, como sentimento de amor. Chico Xavier nos ensinou uma coisa tão interessante também, tão bonita, que a gente precisava realmente ser um pouco mais do que nós somos. Olha que coisa bonita. Chico Xavier diz assim: o que a gente não pode mesmo, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, ter fé mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. A gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então amar incomensuravelmente do jeito que Jesus nos ensinou, entendendo a limitação dos outros. E Constantino continuou nos dizendo: eles chegaram no momento de receber o salário. Lembra da parábola da vinha?
que nós falamos no início, empregai bem essa hora que vos resta. Nós estamos no último momento de mudança do planeta Terra. 2057, estamos em 2025, faltam apenas 32 anos. Precisamos nos apressar. Mexendo em quê? Nos nossos sentimentos. Melhorar os nossos sentimentos se quisermos ficar nessa terra regenerada. Porque muitos não estão e não vão ficar. Kardec já anunciava isso, capítulo 18 da Gênesis Mais do Tempo, Geração Nova. Já nos dizia que, né, os espíritos que não se enquadrarem já estão sendo retirados daqui. Esses, nós citamos, que estão ainda nesse nível de maldade, entre aspas, porque no livro Boa Nova, quando Jesus, um diálogo com Pedro, está lá um capítulo inteiro sobre Pedro, e Pedro diz a Jesus o seguinte: Jesus, mestre, o homem no mundo é muito perverso. Qual é a resposta de Jesus para Pedro? Nada disso, Pedro. O homem é frágil, porque até a nossa perversidade é fruto da nossa fragilidade humana, é fruto da nossa fragilidade. Porque se não tivéssemos tantas fragilidades, se fôssemos mais pessoas de fé, como Cristo nos ensinou, não erraríamos tanto. Não erraríamos tanto. Mas a nossa fragilidade humana ainda nos leva a tudo isso que nós temos visto aí. Por isso que eu digo, orem por essas pessoas. Pelo amor de Deus, paremos com as críticas exacerbadas. Não é essa atitude crítica, muito menos do espírito. Que nós deveríamos, sobretudo, nos colocar na posição que o Cristo nos ensinou. Só o Pai cabe o julgamento, nem a mim. E nós queremos ser juízo da vida alheia. Então, como espíritas, principalmente cristãos, precisamos refletir um pouco mais nessas verdades. Nas instruções dos espíritos, o espírito Erasto, obreiro, os últimos serão os primeiros, diz assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o ache conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, que não seja fruto da sua preguiça, né? Então nós chegamos à última hora, o trabalho está aí para fazer, a vinha está aí, é o trabalho do bem. Será que nós estamos predispostos a dar um pouco mais daquilo que nós temos dado? Ou ficarmos ainda no atavismo? Porque o próprio espírito Erasto, ele diz uma coisa muito interessante: o arado está pronto, a terra espera arai, né? Ou seja, está tudo aí esperando o plantio. Vocês já notaram como é que as pessoas semeiam a sementeira? Como é que é a semeadura? O chavinho espírita todos vocês conhecem, todos nós conhecemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos semear o que quisermos, vamos ter que colher. E vocês já viram como é que as pessoas semeiam? É que as pessoas plantam a terra felizes. O plantio, ele é feliz para cada um que o faz. Você está plantando, uma vez lá, a pessoa chegou perto dele e falou assim: o que você está plantando aí? Ele falou assim: pimenta brava, com um sorriso danado. Vocês já comeram pimenta brava? Eu uma vez estava na casa de um amigo na Serra da Bocanha, em Bananal, e um vizinho dele lá, amigo nosso, falou assim: vou lá no mato buscar pimenta brava. Trouxe o nosso almoço. Fabinho, come um pedaço aí. Ele come uma. Eu falei: não, vou experimentar. Eu devo ter partido um terço da pimenta. Eu tomei 1 litro d'água depois. E ele comia uma atrás da outra. Vocês são muito moles, vocês são muito fracos, né? Sem beber água. Ele desencarnou um tempo atrás. Não foi de pimenta brava, não, pelo amor de Deus, né? Desencarnou um tempo atrás. Mas aquilo arde demais. Olha a analogia que eu estou querendo fazer com a vida de cada um de nós. Então, semear, muitas vezes se semeia sorrindo. Na hora de colher, você vai comer chorando. Porque dói demais, porque arde demais. Quantos de nós, nos dias atuais, não estamos colhendo aquilo que nós plantamos, dentro dos quais eu me incluo? Aquilo que nós plantamos, não é? Não tem como. É dolorido, é sofrido, mas faz parte do nosso processo de regeneração para esse mundo melhor. Por isso que Emmanuel, naquele livro, nos fala de como Jesus foi atrás de um homem, como Jesus foi atrás de Saulo. Porque Emmanuel comenta naquela página que, assim como Cristo sabe que a regeneração da humanidade passa pelo seu evangelho de amor, por isso que ele teve que estar presente junto de nós, ele sabe que só será implantado também se nós colaborarmos para isso. É uma outra dependência.
O Cristo em nós e nós em Cristo. Então, Emmanuel deixa isso bem claro. Por isso que Jesus conta que cada um de nós. Por isso que Jesus foi atrás de Saulo até a sua conversão. As portas da cidade de Damasco. Que sabia que depois podia contar com ele. E Paulo, assim como Pedro, foram os dois grandes divulgadores do Evangelho de Jesus, sem desmerecer os outros apóstolos. Mas foram aqueles que nós mais lembramos, que inclusive escreveram os livros no Novo Testamento. E Paulo, no livro de Romanos, assevera que nós poderíamos ser justificados apenas pela fé, sem as obras da lei. Mas aí parece que é um diálogo de Tiago com ele, que Tiago fala das boas obras. Tiago fala, então me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras. Porque aquele que não tem obras, está órfão. O que Paulo faz? Porque o livro de Romanos é o primeiro que ele escreve, depois de Atos dos Apóstolos. No livro seguinte, aos Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, o que Paulo faz? Praticamente se retifica. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu não sou. Foi uma bronca que Tiago teve, Paulo. Dizem alguns exegetas que são aqueles que se aprofundam nos estudos das Escrituras. Então, ou seja, nossa base, o nosso princípio doutrinário, inclusive, é a caridade. Não no sentido de apenas dar coisas como nós vamos fazer no final do ano aqui com as cestas básicas, mas sobretudo no sentido moral, de entender as misérias humanas, de como disse essa beleza de página do professor aqui, sobre o perdão. Já notaram que a gente reza o Pai Nosso? Todos nós aqui na manhã de hoje, e aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, rezam o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, dentre todas as frases belíssimas, tem uma, que nos fala exatamente sobre o perdão. Pai, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, na proporção em que nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. E nós conseguimos fazer isso? Nós continuamos rezando o Pai Nosso todos os dias. E não atentamos para essa frase. Ainda guardamos mágoa, ainda guardamos ressentimento, ainda guardamos raiva. Mas está na oração do Pai Nosso, a única que Jesus nos ensinou, nos concitando ao perdão, tudo que quer que nos tenham feito. Eu não sei se já contei nessa casa, eu acredito que não. Numa cidade, fora de Volta Redonda, nós fazíamos uma palestra e batíamos um pouco nessa tecla com relação ao perdão. Ao final da palestra, um senhor conversando com a gente lá fora. Essas conversas, depois que a gente ocupa até com o Espírito, são muito boas, porque nos colocam fatos que a gente não conhecia. Ele virou para mim e falou assim: Robinson, eu parei de rezar o Pai Nosso, porque eu sou incapaz de perdoar. E aí ele me contou por quê. Eu adotei um menininho desde criança, meu filho de criação. Eu estava trabalhando junto com a minha filha biológica, filha legítima, no comércio que eu tenho. Eu sei até o comércio. E aconteceu que um belo dia, na parte da tarde, os dois sumiram. Para 2 dias depois, a minha filha se encontrada morta num terreno baldio, abusada sexualmente, morreu de uma forma muito trágica, com muita violência. Quem matou? O irmão dela, meu filho de criação. Eu não tenho coragem de visitá-lo no presídio. Eu não consigo perdoá-lo. Então eu parei de rezar o Pai Nosso. E chorando, eu comecei a chorar junto com ele também, sou muito sensível a essas situações. E a única coisa que eu disse para ele: eu te entendo. Eu te entendo. Como é que eu posso dizer para um pai que sofreu isso, amou uma criança como se fosse seu filho, e ela assassina a sua filha? Como é que eu posso dizer? O senhor está errado. O senhor tem que perdoar. Porque Jesus crucificado na cruz, pregado com aqueles pregos terríveis, né? Aqui no espaço do desdote, não é na palma da mão, senão ele teria caído da cruz. No espaço do desdote, aqui no meio, em que aqui nós temos os nervos que vão até o cérebro. Cada martelada que dava, esse nervo esticava igual uma corda de violão e doía terrivelmente no cérebro do Cristo. E ele olha para baixo e vai perdoar, eles não sabem o que fazem. Mas nós estamos muito distantes de Jesus. Então a única coisa que eu pude fazer com ele foi me solidarizar com ele. Mas coloquei para ele um dia, quando tudo isso lhe foi esclarecido, por isso que o senhor hoje está procurando a doutrina espírita, que ele não tinha religião, ele ia na igreja católica vez por ano. Um dia, através do conhecimento doutrinário, o senhor vai entender toda essa situação extremamente dolorosa na sua vida. Mas hoje, de coração para coração, eu te entendo. Então,
Se nós estamos rezando o Pai Nosso todos os dias, precisamos prestar um pouco mais atenção nas frases que lá estão. Né? Submeter-nos à vontade do Pai. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando ele faz muitas vezes a dele, a gente não concorda. Né? A gente fala, não merecia isso. Como não? Como não? As vítimas de hoje, não raro, foram os algozes de ontem. Então, quando a gente compreender isso, vai ficar mais fácil perdoar, viver mais no amor que o Senhor. O Espírito Erasto, ainda dentro desse capítulo 20, os trabalhadores da última hora, espíritas, não vos amedronteis, as línguas de fogo já estão sobre as vossas cabeças. Erasto está fazendo uma referência ao dia de Pentecostes, que é consagrado na Igreja Católica. Quando aconteceu isso? 50 dias depois da crucificação, do domingo de Páscoa, melhor dizendo. Depois do domingo de Páscoa, em que Jesus reaparece para os apóstolos, para os discípulos, durante 40 dias, 8 vezes. Depois dos 40 dias, Jesus realmente volta ao mundo espiritual e não aparece mais. 10 dias depois, que era costume comemorar o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos, os apóstolos se reuniram. Para quê? O que nós vamos fazer agora? O Cristo nos deixou esse trabalho, essa mensagem. Então nós precisamos continuar. Aí Pedro fundou a Casa do Caminho, em que atendiam não só materialmente, como as cestas básicas que a gente fornece aqui, mantimento, roupa, mas também amor, consolação, abrigava as pessoas. E aí o que acontece? Ali naquele momento eles começam a pensar também, o que mais que nós vamos fazer? Programando o futuro do cristianismo. Aí simbolicamente umas linguinhas de fogo sobre as cabeças, mostrando o quê? Que eles estavam intuídos pelo mundo espiritual, porque eles começaram a falar em vários idiomas que eles não conheciam. Que a doutrina espírita estuda como fenômeno da xenoglossia no livro dos médios. Falar em idiomas que você não conhece. E eles começaram a falar em vários idiomas. Todo mundo ficou maravilhado. O que é isso que está acontecendo? E por isso que Erasto diz espíritas, assim como no dia do Pentecostes, acrediteis um pouco mais. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Soltareis a língua e falareis como um orador fala. Então não é só aqui na tribuna espírita, não, é no dia a dia. Sejamos um pouco mais fraternos, sejamos um pouco mais amáveis com as pessoas, porque os espíritos estão à nossa volta, nos orientando, nos assistindo, nos influenciando, nos intuindo. Mas através do livre-arbítrio, questão 843 do Livro dos Espíritos, quem vai optar por seguir o bom conselho ou o mau conselho? Nós. Por isso nós temos o livre-arbítrio das nossas ações. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nem Deus. Porque Ele deixa. Porque é um momento também da nossa evolução. Como eu disse há pouco, cada um escolhe. Nossa vida é feita de escolhas. Se nós, como diz Haroldo Dutra, queremos cultivar ódio, rancor, raiva, ressentimento, mágoa, passaporte para o umbral. Você está adquirindo um passaporte para o umbral. Se você quer desenvolver em si o perdão, a tolerância, a fraternidade, a paz, sobretudo o amor, passaporte para nosso lar. Quem vai pegar esse passaporte? Não precisa na Polícia Federal não, tá? Esse passaporte quem tira somos nós mesmos. E a Haroldo terminava essa mensagem dizendo, e boa viagem, de acordo com o passaporte que você escolheu. Ou seja, estamos na última hora. Queremos ficar nesse mundo regenerado, já que os espíritos estão sendo tirados daqui, para outros mundos atrasados iguais à Terra, ou queremos ficar numa Terra sem tanto disso que nós temos visto? Uma Terra regenerada não significa uma Terra perfeita, mas em que, sem dúvida alguma, nós seremos muito melhores do que somos hoje em dia. Agora, para ficar aqui, precisamos fazer a nossa parte, mesmo falhos como somos, mesmo frágeis como somos. E aí, Erasto diz, chegou o momento em que deveis sacrificar vossos atos, ou seja, a nossa rotina do dia a dia. Se nós quisermos, como diz Caio Pachuto, nos espiritualizar, precisamos alargar esses horizontes aos quais nós estamos acostumados a fitar. Pensar um pouco mais como espíritos imortais que somos, não como matéria. Ao invés de espiritualizarmos a matéria, nós estamos materializando o espírito. Estamos muito e excessivamente apegados ao mundo material. Temos que nos preocupar sim, nós estamos na matéria.
Mas a nossa vida não é só isso. É muito mais do que isso. Sacrificar os nossos trabalhos. Por quê? Com ocupação descabida. Para que trabalhar de sol a sol? Para juntar o quê? Se tudo isso fica. Por isso é que o outro ensino que Jesus nos dá, quando o dono dos celeiros diz: vou derrubar os celeiros para caber mais grãos, vou botar celeiros maiores, e Jesus diz: insensato, ainda essa noite tomarão a alma. Quem de nós aqui sabe quando é que nós vamos desencarnar? Ninguém de nós, graças a Deus. Não imagina se a gente soubesse. Que desespero que daria, né? Então o que nós estamos fazendo até esse momento chegar? Eu não sei se eu já contei aqui também. Recentemente eu recebi uma foto lá de Valença. Eu falei na Semana Espírita de Valença há 30 anos atrás. Como é que eu ia me lembrar disso? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. E aí me mandaram uma foto lá de Valença, a mesa composta, na ponta, Dr. Ubiratã, um médico de Valença que tem uma história fantástica. Formou-se em medicina aos 65 anos de idade. Começou a estudar medicina aos 60 anos por ideal de vida. E aí eu perguntei a ele, dos vários encontros que nós tivemos em Valença lá, nas palestras e tudo, como é que foi a sua festa de formatura? Foi uma festa fantástica. Todo mundo com 24, 25, 26, eu com 65. Então eu fui a atenção, né, o alvo das atenções da formatura de medicina. Clinicou até os 82 anos, quando desencarnou de câncer de próstata. Tive a felicidade de ir também até os últimos dias dele. Dr. Ubiratã na ponta da mesa, do lado dele o senhor Ismael, presidente do SEB, que é o Centro Espírita de Valença, que eu estava fazendo a palestra comemorativa da Semana Espírita. Do lado, a dona Darcy, dirigente do Fé, Amor e Caridade de Valença. Do lado dela, Augusto Marques de Freitas, presidente do Centro Espírita Ivone Pereira, fundador do Centro Espírita Ivone Pereira em Rio das Flores, em pé, fazendo a prece, Manuel Coelho, querido amigo e irmão, que com certeza me convidou para fazer aquela palestra, né, naquela noite lá em Valença. Do lado do Manel, o senhor de Jair, também dirigente do Fé, Amor e Caridade, na ponta da mesa eu. Meus papelzinhos lá, a foto até mostra, né? Isso aqui é histórico. Meus papelzinhos lá na mesa, cheio de cabelo pretinho. O pessoal de Valença, os amigos dizem que naquela época usava peruca. Amigo é assim, né? Amigo é tudo assim, né? E eu preparado para fazer a palestra daquela noite, cantando para nós Adriana Coelho, esposa do Manel. Fiquei muito feliz quando eu recebi aquela foto, nem me recordava disso mais. Semana Espírita de Valença. Só que eu fiquei preocupado. Todos naquela mesa, inclusive Adriano, já estão desencarnados. Só eu que não. Eu falei assim, meu Deus do céu. E se eles estão tudo no mundo espiritual reunido, já compuseram a mesa, estão só me esperando para ir falar. Mas eu vou com a maior alegria, porque eu amo todos eles de paixão. Amo mesmo, todos eles lá de Valença. Claro, Manuel Coelho nem se fala. Viajei muito com o Manuel para tudo quanto é lado. Inclusive naquela noite deveríamos ter ido juntos. Então, o Espírito Erasto fala isso, é chegada a hora de sacrificar as nossas ocupações fúteis também. O que nós fazemos 24 horas por dia? Hoje tem uma doença consagrada pela Organização Mundial de Saúde, que é a doença da internet. O Espírita também está nessa, tá? O Espírita fica o dia inteiro nisso daqui, mandando mensagem, coisas que não acrescentam nada. Entrando em sites, seguindo youtubers, influencers, que não influenciam nada de bom, mas estão lá. A medicina ortopédica agradece, porque hoje as pessoas estão desenvolvendo aqui lesões no túnel do carpo, no punho, né, Alberto? De tanto ficar segurando isso daqui com a mão esquerda e os canhotos com a mão direita. A medicina ortopédica agradece. Ora, é uma doença. É uma doença. E eu descobri agora uma outra categoria de espírita, durante tantos anos, né, analisando-nos. Existe uma outra categoria de espírito, o espírita celular. Não é esse que está 24 horas no celular, não, tá? Sabe por que é espírita celular? Porque está sempre fora da área ou desligado. Você não pode contar com ele para nada. Né? Então, é espírita celular. Desculpa. Finalizando, nós estamos em cima da hora. Então, o que o Espírito nos pede é isso. O Espírito Erasto. O que nós temos escutado? Que tipo de música? O que nós temos lido? Qual é a literatura que nós estamos nos apegando? Quais os programas que nós estamos assistindo na TV aberta, fechada, o que quer que seja? Quais as rodas de conversa que nós temos nos metido? O que nós temos mandado para os outros nisso daqui? Né?
coisas que deixam as pessoas chateadas, injuriadas ou não? Ou estamos transmitindo a paz, que deveria ser a nossa tarefa enquanto espírita e cristão? Precisamos repensar. Se nós quisermos ficar, não é uma ameaça não, pelo amor de Deus, mas se nós quisermos ficar nesse mundo regenerado, precisamos tirar algum desses, infelizmente, maus valores que nós ainda trazemos. O que nós precisamos, sinceramente, é amar um pouco mais. E nos lembrando que as nossas dificuldades são todas necessárias. Porque no livro Paulo Estevão, Emmanuel faz um comentário fantástico. Emmanuel diz assim: todas as dificuldades exteriores enfrentadas por Paulo tinham como finalidade remover as limitações interiores de Paulo. Bonito, né? Às vezes precisamos passar por limitações exteriores para remover as nossas limitações interiores. Porque continuamos, muitos de nós, orgulhosos, achando que a gente sabe tudo, achando, né, que a gente tem o controle de tudo. Nada disso. E para terminar mesmo, uma historinha que recentemente eu vi na internet, que nos ensina o que verdadeiramente é amar, e que a gente não consegue. O cidadão chama-se Pedro. Ele tem hoje cerca de uns 35, 36 anos. E Pedro contou uma historinha que dizia o seguinte: todas as noites de quarta-feira, depois da novela das 7, a minha avó gritava: Pedro, vem adoçar a língua. Eu chegava na sala, tinha 2 docinhos de banana, esse que a gente compra embrulhado num papel transparente, cheio de açúcar, mole, que gruda no céu da boca. Eu detestava. Mas para agradar a minha avó, eu sentava na sala com ela desembrulhava o docinho de banana dela, comia, botava a mão no peito assim, fazendo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Eu detestava, mas por amor à minha avó, eu desembrulhava o meu também, comia e fazia o mesmo teatrinho que ela, metava ela, a mão no peito e fazia assim, mas eu detestava. Passado um tempo, a minha avó não me chamou, eu cheguei na sala, estavam os 2 docinhos lá, eu comi os 2, imitei a minha avó, por amor a ela, botei a mão no peito, fiz e chorei muito, que a minha avó havia partido. E até hoje, todas as noites de quarta-feira eu compro 2 docinhos de banana, continuo detestando, mas eu como todas as noites de quarta-feira por amor à minha avó. E aconteceu que um dia, mexendo nas coisas do quarto da minha avó, nós achamos um caderninho com várias receitas escritas por ela, e uma paginazinha dizendo assim: lembrete, comprar o doce de banana que o Pedro ama e eu odeio. Todas as noites de quarta-feira ela comia o doce detestando também, porque achava que Pedro amava o doce de banana, né? E ele achava que ela amava, comia em sacrifício por ela. Essa mensagem terminava mais ou menos assim. O amor é isso. O amor é quando a gente faz pelo outro, mesmo não gostando, achando que ele ama aquilo que está fazendo. Porque um dia, tudo isso ficará apenas na nossa lembrança, acompanhado de uma dolorosa e sentida saudade. Amigos, vale a pena. Muita paz a todos. Eu vou falar para o querido amigo Antônio. Alberto, algum recado? Dia 29 de novembro tem o jantar dançante do 36º seu. A gente tem convite à venda por R$30, 2 opções de refeição. Estrogonofe vegano com palmito e carne ou madeira com batata solta. Até 15 dias antes pode ser comprado o ingresso. Aí tem que escolher a opção. Então só nos resta agradecer. Agradecer ao Robilson pela palestra dessa manhã, agradecer a presença de todos vocês, aquelas pessoas que estão nos assistindo ao vivo,
e vamos agradecer a Deus, pedindo a Deus que abençoe os hospitais, presídios e asilos da região. Abençoa todas as casas espíritas da região. Abençoa o Brasil, a pátria do Evangelho. Abençoa encarnados e desencarnados do mundo inteiro. E vamos lembrar de Jesus com carinho, dizendo assim: Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu. Surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, que o amor seja a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz a todos. Tenha um domingo abençoado a cada um de vocês. Tudo de bom.